Vocês estão conseguindo ver o slide? Estamos sim. Eu tô conseguindo aqui. Beleza. Ontem, quem lembra do sistema que a gente viu ontem? Tegumentar. Isso. Tem gente que não lembra o sistema, né, do dia anterior. Que bom que ainda lembra. Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema muscular, né? Como eu até falei para a Adriana que amanhã a gente vai ver o nosso penúltimo sistema, que é o sistema digestório, e na quinta-feira é o sistema circulatório, tá? Hoje a gente vai falar do sistema muscular, que são, né, os nossos órgãos que vão dar o movimento para o nosso corpo, né? É por conta dos músculos que a gente consegue se movimentar, que a gente consegue se manter de pé, tá? Então eles vão agir de forma elástica por causa das fibras, né, que estão presentes aí na composição do nosso músculo, tá? Então, nossos músculos, eles têm aí a forma de contração, né, e relaxamento, tá? Essa contração, ela é exercida aí, né, através das articulações, né, sobre as articulações e os ossos, tá? As articulações, a gente fica aí, ó, no cotovelo, no joelho, tudo isso é articulação, tá? E esses músculos, eles ficam presos aí, né, aos tendões, fica tudo juntinho. Tendão fica colado no osso, com as articulações, tá? E isso é o que vai resultar o movimento do nosso esqueleto, né? Então, se eu tenho um músculo que tá coladinho lá no osso, né, do meu braço, por exemplo, junto com os tendões, com as articulações, isso vai dar movimento. Imagine que a gente fosse, né, não tivesse músculos, que fosse só o osso. Como que a gente iria movimentar e levantar o osso? Né? Não tinha como. Então, aí a grande função, né, dos músculos é a movimentação e sustentação do nosso corpo, tá? O sistema muscular, ele é formado aí aproximadamente de 650 músculos, tá? E o músculo representa aí cerca de 40 a 50% do peso total que nós temos, tá? Então, quando a gente pesa, não é só a gordura que tá lá, tá? Quando a gente tá lá na balança, 50% daquele peso também é músculo, tá? Tem o peso dos nossos órgãos, tem o peso do cabelo, tudo isso tá contido lá no peso em que a gente vê lá na balança, tá bom? Fica mais, né? Ou 70% do nosso corpo não é água? a gente tá falando de peso lá na balança. A água Tá. também a água também tá Fica no nos músculo, né? músculos, Tá no músculo. também, toda parte do nosso corpo, tá? Entendi. Tem gente que vai pra academia, né, com o intuito de perder peso, e às vezes se frustra, né, por ficar bastante tempo e o peso, os números lá na balança não diminuírem, né, logo, tá? Ou às vezes ele até diminui logo, né, quando a gente perde bastante líquido. Lembra que a gente estava falando ontem no sistema tegumentar sobre o suor? Que o suor Sim. ele faz aí a função de regular a temperatura, né, o calor do nosso corpo, e aí quando a gente sua bastante, a gente está eliminando, né, o líquido em excesso, né? Então, geralmente, quando a gente começa a fazer exercício físico, que a gente está com um pouco de sobrepeso, que a gente começa a fazer exercício, a gente perde peso bem rápido. Por quê? A grande maioria das vezes a gente está com bastante líquido retido, né? Que também pesa, tá? A gente tem aí aquela gordura mais fácil, né? Aquela gordura mais molinha de perder, então a gente acaba perdendo um pouco mais rápido. Mas quem já tentou fazer dieta, fazer exercício, já teve aí, chegou no ponto de que perdeu, sei lá, 5, 10 quilos, aí chegou lá num número que pra diminuir mais é uma luta.
que é complicado, que a gente acha que, meu Deus, não tá dando mais certo, né? É porque a gente já perdeu toda aquela parte fácil, né? A gente já perdeu todo esse líquido retido, a gente já perdeu essa gordura mais fácil, né? E a partir daí, às vezes, chega até a aumentar o peso, né? E você olhando no espelho, você vê que você tá, né, um pouco menor, né? A questão da gordura. Só que quando a gente está fazendo exercício, a gente está tonificando os nossos músculos e eles também pesam. Então, às vezes, o peso ele pode até aumentar, né? Mas aí é massa magra que a gente chama, né? É o músculo e não a gordura em si, tá? Então o músculo também pesa, tá? Ele tem aí metade do peso lá na balança, quem é responsável são os músculos, tá? Tá todo mundo aí? Tá todo mundo ouvindo? Entendendo? Vocês têm que ficar me respondendo por conta da Eu tô. internet, da chuva, viu? Tá todo mundo aqui. Eu tô aqui. Comendo, né, Agora eu tô mais Adriano? aliviado, então. Por Eu quê? tô mais aliviado, a questão do... Porque eu tava me sentindo muito pesado. E eu acho que deve ser a maior, como tá falando aqui, né? Que é 40 a 50% do peso é músculos, né? Então, acho que é sobre... Meu irmão, não seja tão a gordura, não. Então é os músculos. Eu do mesmo jeito, Márcio. É líquido retido. Pois é, justamente. Vocês já viram aquele Justamente, negócio? né? Vocês já viram aquele negócio da. É uma piada, um meme que tem, né? Que eu vi na internet que fala assim, gente, vocês já viram falar que o calor expande as coisas? Então eu sou quente porque eu expandi. Ai, meu Deus. Nada a ver com a matéria, mas eu lembrei disso, tô falando que tá no sobrepeso por conta dos músculos. Ai, meu Deus. Então tá, como eu havia falado, os músculos, né, eles vão aí resultar na série de movimentos que o nosso esqueleto, né, realiza, tá? E esses movimentos, eles são controlados aí pelo nosso sistema nervoso, tá? Vocês já viram sobre o sistema nervoso? Sabem o que é o sistema nervoso? Não, sim, não. Ninguém. E tu falou um pouquinho, tu falou um pouquinho na matéria lá acho que foi de doenças radiográficas, que eu lembro. Isso. Falou um pouco sobre o sistema nervoso. Exatamente, porque o sistema nervoso ele não está em anatomia, né? O sistema nervoso está aí na fisiologia, né? O funcionamento do nosso corpo. Né? Na nossa área, a gente vai trabalhar mais a questão anatômica mesmo, músculo, osso, né? O sistema nervoso a gente não trabalha muito, tá? Mas é aquela parte lá do nosso cérebro, né, que ela vai dar os comandos para o nosso corpo, né? E é através desse sistema ligado diretamente no nosso cérebro que vai mandar os comandos para os nossos músculos de levantar um dedo, de levantar um braço, de abaixar uma perna, né? Então todos os sistemas do nosso corpo eles estão ligados, né, para poder tudo funcionar corretamente, tá? Nós temos tipos de músculos, tá? Então, em todo o nosso corpo nós temos músculos, só que em algumas partes nós temos diferenças. Lembra que a gente falou ontem da questão do sistema tegumentar, que em cada parte do nosso corpo a gente tem, né, o tecido, né, o tegumento ou a pele, vamos dizer assim, ela é diferente na espessura, né, em cada parte. Na palma da mão ela é mais grossa, no pescoço é mais fininha. Aqui do mesmo jeito, só que a gente não tá falando de ser fino, ou de ser grosso, ou de espessura, não. Aqui a gente tá falando no formato, né, nos tipos de músculo. A gente tem aí os músculos liso, estriado cardíaco e o estriado esquelético, tá? Os músculos lisos é o primeiro tipo de músculo do nosso organismo, que a gente também chama de músculo involuntário, tá? Ele tem aí um formato de alongado, que nem tá na imagem para vocês aí, esse formato mais alongado, tá? E eles não possuem estrias, por isso o nome dele é músculo liso. Quando a gente fala de estria, a gente tá falando realmente assim das marcas, tá?
eles são encontrados aí na parede das nossas vísceras, tá? Nos nossos órgãos. E eles aí fazem papel muito importante, né? Como presença nos vasos sanguíneos, no intestino, no estômago. Eles que fazem, né, aquele processo aí de contração que é involuntário, tá? Então, o músculo da bexiga, do intestino delgado, do útero, é esse músculo que faz aquele movimento involuntário, ou seja, a gente não precisa dizer bexiga, contrai que eu preciso urinar. Não, é o músculo que sozinho faz o serviço dele, tá? São os músculos lisos, presentes nas vísceras, nos nossos órgãos, nas paredes dos nossos órgãos, tá? O músculo estriado cardíaco é o nosso segundo tipo de músculo do organismo e ele é específico do nosso coração, tá? E é aquela parte que recebe o nome de miocárdio, tá? Esse tipo de músculo constitui aí um tipo especial de tecido muscular. Ele tem as famosas estrias, né? O músculo aí estriado, fibras estriadas, tá? E aí eles também conseguem fazer esse processo aí de contração que é rápida e involuntária que o nosso coração faz, de contrair e expandir, né? Esse movimento que o coração faz né, com a ajuda desse músculo cardíaco que tem essas estrias. Se vocês observarem, conseguir ver aí no celular, puxar o zoom, no desenho do músculo do lado aí tem como se fossem uns risquinhos mais esbranquiçados. Vocês estão conseguindo enxergar? Dá sim, dá pra enxergar. Pois é, esse entrelaçado dos músculos e essas estrias, né, é específico do coração. O coração ele vai contrair e relaxar justamente por conta desse músculo e ele faz esse movimento. Alguém sabe por que o coração faz esse movimento? Não. Para fazer o bombeamento do sangue? Isso, o sangue vai entrar, para o sangue sair, ele vai, né, contrair, que é para como se fosse espremendo mesmo e o sangue sai do coração, tá? E o terceiro tipo de músculo é o músculo estriado esquelético, né? O nosso terceiro tipo de músculo e é formado aí por feixes de células cilíndricas. Cilíndricas é esse formato aí do músculo, tá? Como se fosse um caninho longo, com vários núcleos. Os núcleos estão representados aí por essas bolinhas roxinhas, né? E eles apresentam as estrias transversais, tá? Também tem contração rápida, voluntária e vigorosa, tá? Ele tem aí em toda parte do nosso corpo, né? É o terceiro grupo que vai aí ficar em todo o nosso esqueleto, tá? A gente, por conta desses músculos aí, é que a gente consegue, né, fazer a movimentação do nosso corpo, tá? Propriedades dos músculos. A gente já viu que nós temos 3 tipos, né? O que é pertencente à maior parte do nosso corpo, o esquelético. A gente tem o que é exclusivo do coração. Qual é o nome? Vem do coração. É o músculo estriado cardíaco, né? Isso, cardíaco é de coração. Então, viu esse nome? É o que é específico do coração. E o primeiro tipo que é o músculo liso, que é o das nossas vísceras, né? Dos nossos órgãos, tá? Os músculos, eles são capazes de fazer essa movimentação por conta de 2 propriedades: contratilidade e a elasticidade. O que é cada uma? A contratilidade, a imagem aí, vocês conseguem ver como que fica o músculo em cada movimento. A contratilidade é quando o músculo contrai, ou seja, quando ele vai ficar mais curto e mais grosso. Primeira imagem,
tá? Bíceps, que é o nome desse músculo aí, é o bíceps contraído. Então, quando ele tá no formato de contratilidade, o músculo ele fica mais curto, ele diminui o tamanho e ele fica mais grosso, tá? E quando ele tá no processo aí de elasticidade, né? É quando o músculo vai se distender. Ele fica mais longo, né? Mais fino. E aí ele aumenta de tamanho, tá? Vocês conseguem observar. Deixa eu colocar meu ponteiro. Vocês conseguem observar aqui, ó. No caso do braço, enquanto a gente contrai o bíceps, que é esse músculo, vamos dizer assim, de cima, né, do muque, como a gente fala, o tríceps, que é o de baixo, ele relaxa. Aí, quando a gente relaxa o bíceps, né, que abre assim o braço, o tríceps acaba sendo contraído. Então, vocês têm que pegar essa manha aí. O músculo ficou mais curto, ficou mais grossinho, ele tá contraído. Ficou longo, né, mais fino, ele está relaxado, tá? Entendeu aí? De boa, né? De boa, de boa. De buenas. Então, contração e elasticidade. Então, depois que o músculo se contrai ou que ele se distende, né, ele vai voltar ao tamanho normal, né? O tamanho que eles apresentam quando a gente está em repouso, quando a gente não está fazendo força nenhuma, movimento nenhum, tá? Os músculos estriados, eles têm aí uma irrigação sanguínea bem grande, né? E isso permite a difusão bem rápida de medicamento que a gente coloca aí intramuscular, tá? Então, tem muito sangue nos nossos músculos, por isso quando a gente faz injeção intramuscular, é quase tão rápido, né? Vamos dizer, quando a gente está sentindo uma dor, é quase tão rápido quanto aplicar na veia, diretamente na veia. Só não é mais rápido ainda porque na veia já leva direto, né? Na corrente sanguínea, tá? Cada uma dessas fibras musculares, né, são formadas aí por fibras um pouco menores, que a gente chama de miofibrilas, tá? Que são constituídas aí por alguns filamentos, os filamentos delgados e os grossos. A região que tem filamento delgado e os espaços vazios são as estrias claras. Isso aí a gente está falando da composição do músculo em si. Vocês não precisam se preocupar quanto a isso, tá? O que eu quero que vocês entendam nessa disciplina os tipos de músculo que nós possuímos, aonde nós encontramos, tá? Quero que vocês entendam como que a gente consegue fazer a movimentação do nosso corpo, por quê, né? No caso é por conta da contração e do relaxamento, e qual a grande função dos músculos. Já me respondam aí alguém, qual é a grande função dos nossos músculos? Em função de quê? De fazer a movimentação do corpo. Para fazer a movimentação de tudo, né? Isso. Então, ó, é como eu tava falando para vocês, né? É nóis, Márcio. O músculo Nós tem essas funções aí. E a gente tem essa reação de que quando a gente contrai um músculo, automaticamente a gente está distendendo o outro, tá relaxando o outro e vice-versa. Né? Como no caso dessa imagem aqui. Enquanto a gente está contraindo um, o outro está ficando, né, relaxado. E aqui, o contrário, a gente está relaxando o bíceps e contraindo o tríceps, tá? Isso aí Qual é o nome desse músculo aqui da coxa? Vamos já ver. Porque não é um músculo só, são partes, tá? Um quadríceps que tem posterior. Não tem só um músculo. A gente vai ter imagens. São vários músculos. A gente não é uma coisa só, porque a gente acha que é só um pedaço de carne grande, né? Mas não é. São vários músculos, tá? A minha é bem grande, ó. E várias camadas também, tá? Aqui, ó. Os principais músculos, né? Nesse caso aqui, a gente tem uns músculos esquelético. Nós temos aí uma imagem dos tendões, que é o que liga o músculo ao osso. E aqui a gente tem uma imagem, né, dos ligamentos, que vai unir osso com osso. Vocês já viram uma imagem, uma radiografia de mão?
Sim, Já né? sim. Vocês Sim, percebem sim. que a impressão que dá é que os ossos estão, tipo, flutuando um longe do outro? Eu não tive isso. É porque tem essa cartilagemzinha, né? Cartilagem Isso. que chamam, Eu vou mandar né? para vocês, eu vou já mandar para vocês uma radiografia fazendo a comparação de uma radiografia de mão de uma criança para de um adulto. Lembra que a gente viu lá na disciplina de radiologia odontológica que a gente faz uma radiografia chamada telecarpal, que é da mão? Uhum. Alguém Sim. lembra As crianças não têm. o motivo para As quê? crianças não têm todo. Como? As crianças não têm todos os ossos do carpo, né? Não é que não tenha, né? Eles Porque tá em estão se formação, né? Que está isso, se eles estão formando. exatamente, eles estão se Se desenvolvendo. formando. Então, de criança parece mais ainda que tá tudo flutuando, que tá tudo longe um do outro quebrado. E aí, conforme vai crescendo, é que vai se desenvolvendo os ossos e eles vão se aproximando mais. É por isso que passa, né, a radiografia do carpo, né, que é a da mão, que é através, né, dessa radiografia que o médico pode, né, fazer aí a avaliação, né, do crescimento da criança, tá? Gente, Os principais músculos estriados, tá? Quais são os músculos estriados? Que é o que em maior quantidade nós temos, né? Em todo o nosso esqueleto, tá? Aí a gente tem alguns músculos principais. Nós temos muitos, gente. Muitos. Mas aqui a gente vai ver só, né, alguns assim mais superficiais, os mais básicos, tá? Nós são mais temos de 500, né? são 650, mais ou menos. E aí já imaginou a gente ter que estudar tudinho? Nossa Senhora. Então, da cabeça nós temos aí o frontal, que é essa parte da testa, né? Esse músculo, ele vai erguer ou abaixar, né? Toda a parte aqui perto do cabelo, do couro cabeludo, e também vai erguer aí as nossas sobrancelhas. Então, quando a gente está subindo, né? Erguendo as nossas sobrancelhas, a gente está movimentando o osso não, o músculo, Frontal, né? que é o mesmo nome do osso, né, no caso. O osso e o músculo frontal. Aí, ao redor dos nossos olhos, nós temos o orbicular ocular, né? Que é o que vai nos ajudar aí a piscar e fazer aquele olhar semicerrado. Como é que é um olhar semicerrado? Aquele olhar fixo, firme, Não, certo? semicerrado é quando a gente Aquele olhar fecha o olho penetrante lá. quase que não fecha o olho, mas fica um pouquinho aberto. Aquela cara de carranca, carrancudo. Olhar penetrante. Aí a gente tem o músculo elevador do lábio superior, tá? A setinha tá indicando para vocês aí, tá? Esse músculo consegue fazer com que a gente erga o lábio superior, tá? Aí a gente tem o orbicular bucal, ou seja, ele fica aí fazendo uma voltinha em toda a nossa boca, né? Que é o que faz a gente fechar a nossa boca e franzir os lábios, tá? Nós temos o zigomático, que fica na mesma região do osso zigomático, né, que vai erguer os cantos da boca, e ele trabalha junto com o músculo risório, tá? O risório fica mais próximo aqui do cantinho da boca, né? Ele é onde termina aí o zigomático. O zigomático vem aqui, meio que na bochecha, vamos dizer assim, e mais na pontinha fica o risório. Como eu falei para vocês, os músculos eles ficam bem divididos, não é um só, né? A gente tem várias partes com nomes diferentes. E o risório é o que puxa para os lados, né, para os cantos da boca, para a gente fazer um sorriso bem largo, para tirar uma foto. Quando a gente está sorrindo bem grande, o músculo que está trabalhando aí é o zigomático e o risório, para a gente dar um sorriso bem grande, a boca meio que abrir, né, e mostrar os dentes, tá? E o depressor do lábio inferior, né, que fica na parte inferior do nosso lábio, que faz justamente essa movimentação aí de puxar para baixo o nosso lábio, tá? Isso daí é só vendo, lendo, tá? Não tem como a gente
É meio que não é decoreba, é você ver e entender qual é a função de cada um e lembrar. Os mais fáceis aqui, eu acredito que todos esses são fáceis, mas os mais fáceis de lembrar, frontal, que é o mesmo nome do osso, zigomático, risório, que é do sorriso, então não tem como a gente esquecer, né, no cantinho da boca. Do olho também é bem fácil, orbicular, né, já vem aí, parece com o olho, né, do ocular, e, perdão, orbicular bucal, ao redor da boca. Bem tranquilo. Aqui a gente tem alguns músculos do tronco anterior. Lembra da confusão de ontem? Anterior e posterior. Anterior é tudo que está na frente. Pode ser anterior ou ventral, tá? Aí a gente tem algumas partes, tá? Nessa imagem a gente tem até na cabeça. Beleza. Músculo do nosso ombro é o deltoide. Esse eu acho que é o músculo mais fácil. Todo aluno decora de boa o deltoide. Nós temos o trapézio. Trapézio é esse músculo que pega o pescoço e vai pegando assim pro ombro. Sabe quando a gente trabalha muito, tá cansado, pega bastante peso, aí fica assim um peso puxando assim, meio que do pescoço pro ombro? Nosso trapézio. Bem aqui, ó. E o músculo... Érica? Oi. O mais fácil aí é esse Como é que é esse esternocleidomastoide. deltoide aí? Esse é o esternocleidomastoide. É o Esse é o músculo mais fácil Repete aí, de professora. memorizar. Repete aí. esternocleidomastoide. Que bicho feio esse nome. Foi o primeiro músculo que eu aprendi. Esternocleidomastoide. Não sei não. Eu amo esse músculo. Toda vez que eu vou brincar de adedanha, que sai a letra E, eu arrocho. Esternocleidomastoide. Todo mundo pula lá longe. Meu músculo favorito. Não, o meu é o trapézio. Pois é, Dá um esse cheirinho no cangote. é o músculo do cangote. O externo. A gente chama de esternocleidomastoide. Ele ajuda a gente a fazer essa movimentação do pescoço de um lado para o outro. É o músculo do nosso pescoço, tá? Mas ele fica ligado aqui meio que na frente, no externo, né, no osso externo, e vai meio que na transversal, meio que para de trás da orelha, tá? É um músculo comprido, que nem o nome, né? Aí nós temos a parte do peito, né, que a gente chama de peito, que é o grande peitoral, tá? O bíceps, né, essa imagem aí, ela tá com o nome escrito, acho que é em inglês, em espanhol, sei lá, não tá bem em português não. Mas são os músculos mais de boa, né, que a gente sabe, quem vai pra academia, quem gosta dessas coisas sabe. Bíceps é o músculo anterior. Qual é o posterior a esse músculo? É o tríceps. Isso aí, garoto. Então a gente tem o bíceps, que é o músculo anterior, e o tríceps, que é o músculo posterior, que fica atrás, tá? Aí nós temos no antebraço aqui, ó, o extensor comum, né, dos dedos e do pulso, que é esse músculo aqui do antebraço. E nós temos também o grande retro do abdômen, que é o primeiro músculo, né? Sabe o tanquinho? Os caras ficam lá, oh meu Deus, malhar, fazer bastante abdominal, que é para aparecer o tanquinho. É para fortalecer o grande retro do abdômen, né, que fica formando aí o tanquinho. E meio que na lateral a gente tem o grande, né, oblíquo do abdômen, tá? Fico da lateral. Lembra que eu tava falando pra vocês? É bem complicado a gente falar sobre dizer que é um músculo só, porque são vários passando uns por cima dos outros, com nomes diferentes. Começa com um nome, quando vai terminando já é outro, tá? Aqui a gente tem os músculos do tronco posterior, tá? Na cabeça a gente ainda tem músculo, ó, occipital, mesmo nome do osso, né? Acaba que fica mais fácil da cabeça pra gente saber. Sob o nome do osso, vai saber o nome do músculo, tá? No pescoço, na parte posterior, a gente tem o esplênio da cabeça e o esternocleidomastoide, ele vem desde a frente e também faz parte do músculo posterior. Então, ele meio que atravessa o nosso pescoço da frente para trás, tá? Quando a gente vai terminando o pescoço, pegando aqui para
para as costas, a gente tem o angular da escápula. O que é a escápula? Alguém lembra? É o osso das costas, né? A pá, famosa Isso, eu pá. queria que tu falasse pá. Eu tava esperando que alguém falasse pá. Que todo mundo Pois é, fala. eu não falei porque eu ia falar isso, então eu ia falar espátula. Escápula é a famosa pá. O Felipe ele já arrocha o populazão, né, Felipe? Mas é assim mesmo. E o trapézio, lembra que eu falei pra vocês, é esse músculo maior aqui. Termina o angular da escápula, vem o trapézio, né? Que vem puxando aqui para o deltoide, que é o músculo do ombro. Fica que nem uma ombreira mesmo, tá? O deltoide. Aí nós temos, tá vendo? Olha, várias diferenciações do músculo. Se a gente souber, eu vou dar uma dica pra vocês, hein? Se a gente souber a direção do músculo, fica mais fácil pra gente poder trabalhar com massagem, fazer massagem, tá? Então, se a gente souber a direção do músculo, a gente faz movimento, faz força na mesma direção do músculo, é mais fácil de desfazer os nódulos, né? Que são as tensões do músculo, tá? Então, quando vocês forem fazer massagem aí, no colega, na mãe, na tia, tentem lembrar da anatomia do músculo e como que fica aí, né, a direção do músculo. Vocês estão vendo que nós temos várias direções, ó, o deltoide tá para baixo, o trapézio, ele, por mais que ele seja aqui rente à coluna, ele não é para baixo, né, ele é meio que subindo as estrias dele, tá? Aí nós temos o grande dorsal, que é o músculo das nossas costas, né, um músculo bem grande, ó, dos dois lados, o grande dorsal. Esses músculos aqui, próximo da escápula até, né? A gente tem o infraespinhoso e o grande redondo. Mas eu já vou... Quem tá com a apostila e quem tá com caneta, alguma coisa assim, grifa ou anota aí pra mim os músculos que eu quero que vocês gravem bem. Posso falar já? Pode falar. Então começa pelo esternocleidomastoide. Ô, Érica, bota no grupo, Coloco sim. tá? Tá. Mas já marca aí, Márcio, porque eu posso falar alguns aqui e esquecer de mandar lá. Tu tá com a apostila, grifa aí pra mim, aí depois tu me liga. Já grife? Tá? Tá. O externo, Certo. trapézio, deltoide, tríceps, grande dorsal. Enquanto Sim, a gente tá no tronco posterior, é esse. Vou voltar aqui pro anterior pra tu marcar também, tá? Do tronco. Tá. Deltoide de novo, porque ele fica nas duas partes. O Esternocleidomastoide. Isso, que fica nas duas partes, né? Anterior e Então, posterior. trapézio também, né? Também. Grande peitoral. O bíceps, né? Que aí tá com nome diferente, mas é bíceps. Bíceps braquial. Braquial, né, que tá aqui. Isso. O grande retro do abdômen. Extensor comum dos dedos e do pulso. E só. Esse grande oblíquo do abdômen não precisa, não. Não é que vocês não tenham que aprender, mas é que eu quero que vocês foquem, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a foto e coloco no grupo, então. Pode ser. Obrigada. Oi, Adriana. Tava querendo relembrar a tíbia e a fíbula, né? Uhum. Fíbula? Isso. Quem é da frente, quem é de trás? A Do lado, tíbia, né? ela é maior. A gente vai já... É o osso da canela. Isso. As duas ficam uma do lado da outra, tá? Então, a tíbia... Olha uma forma de tu lembrar. O T, ele é maior do que o F. Então, o osso que for um é mais grosso e um é mais fininho, né? Então, o que for maior, mais grosso é a tíbia e o que for mais fininho é a fíbula, tá? Tá. Fizeram a exumação do meu avô lá no dia do velório. E foram tirando os ossos dele e eu fui falando tudinho. Oh, Glória! Ela já, pelo menos, mesmo num momento difícil, ela mostrou que ela é estudiosa. Mostrei. E as pessoas disseram, tá bem anatomia, hein, Adriana?
E que aqui, ó, os membros dos músculos superiores que a gente estava falando, né? O deltoide, eu coloquei ele aí em verde, né? Mas para ficar mais fácil de vocês diferenciarem, tá? Fica aí na parte lateral e superior do nosso braço. A função dele é levantar o nosso braço lateralmente, tá? Então, quando a gente está fazendo aquele exercício, segurar o pezinho e levantar os braços para os lados, a gente está fortalecendo o nosso deltoide, tá? O bíceps, né? Que todo mundo conhece, junto com o tríceps. O bíceps na frente do braço, que a gente chama do muque, né? E o tríceps, que é o de trás, né? O do antebraço, tá? O supinador, isso aqui, o pessoal que gosta de educação física se amarra, né? Ele fica aí no antebraço, tá? E ele tem a função aí de girar a palma da mão para cima, tá? A gente consegue por conta do supinador. Nós temos também o pronador, tá? Parecidos aí, o nome. Também fica no antebraço e ele fica voltando a nossa palma da mão para baixo, tá? Então, a gente tem o pronador e o supinador. Temos os flexores e extensores do dedo, né? Que eu até pedi pro Márcio grifar e ele vai mandar lá no grupo pra gente não esquecer. Ficam aí no antebraço e são eles que vão flexionar, né, os nossos dedos. Eles começam no braço e vai terminar lá no dedo, tá? Músculo dos membros inferiores. Olha que músculo trabalhado, gente. Ô, glória! Nós temos os grandes glúteos, né, que é o músculo do bumbum, tá? Eles vão formar as nossas nádegas. Eles servem aí para afastar as coxas e servem para manter a posição ereta, né, do nosso corpo, tá? Nós temos os quadríceps. Olha aí o músculo da coxa que a Adriana estava perguntando. Quadríceps. Só que a gente entende que ele tem algumas divisões, tá? Eles são vários, né? Não é só um. Situa-se aí na frente da coxa e é a maior massa muscular do nosso corpo, né? E ele serve aí para flexionar a coxa e estender a nossa perna, tá? Nesse conjunto aqui do quadríceps, nós temos o reto femoral. Grifa aí, Márcio, para nós. Tá grifando? Peraí, só um pouquinho, é porque eu tô... Então tu responde logo que eu já gelei, achando que a internet tinha caído. O reto femoral, tá certo. Qual é? O que mais? O reto o vasto sistema também? Esses aí, todos. Eu quero que tu mande a imagem para que a gente entenda que quadríceps, né, é essa junção desses músculos aqui que a gente precisa, né, saber diferenciá-los, tá? Ok. O sartório. O sartório é esse músculo que vai cruzar a nossa coxa. Tá? O mocotó. Não é no mocotó ainda não, isso é na coxa, criatura, te acalma. E ele vai servir aí, ele tem a função, né, de flexionar a perna, né, sobre a coxa. Então, ele atravessa aqui, ó, de um lado para o outro. É o sartório. Aí, nós temos os músculos aí gastrocnêmio, ou que a gente chama de gêmeos, tá? Batata da perna. Todo mundo conhece a batata da perna. Mocotó. Mas o mocotó é mais embaixo, meu filho. O mocotó é aqui, ó. Aqui é os gastrocnêmios, que a gente chama de batata da perna. Mas agora ninguém mais vai chamar de batata da perna. Agora a gente vai dizer, olha, malhei tanto que os meus músculos gastrocnêmios estão bem definidos. Entendeu? Nada de batata da perna. Aí a gente tem o sóleo, né, que é meio que na lateralzinha, e o tendão. Esse tendão da perna é o tendão de Aquiles.
tá? Tá na imagem aqui, mas o importante é vocês lembrarem que o músculo da batata da perna é o gastrocnêmio ou músculo gêmeo, tá? E do jeito que a gente tem na mão, a gente tem lá no nosso pé, né? São os músculos flexores e extensores dos nossos dedos, tá? Eles ficam na perna e termina lá no pé. São eles que vão fazer a movimentação do nosso pé e dos nossos dedos, tá? Então, nós temos o músculo extensor longo dos dedos, o músculo extensor longo do hálux. Alguém lembra o que é o hálux? Ninguém. Mas essa... Fala assim, eu lembro. Não lembro, não. Isso é a tíbia? É um dedo, né, não? Esse aqui é o músculo do dedão, gente. Segue a imagem aí, ó. Hálux é o nome do osso do dedão. Tá? Ah, é. Aí a gente tem o músculo fibular curto. E aqui as subdivisões. Músculo extensor curto dos dedos, que é na parte mais próxima, né, do extensor longo. E a parte, né, mais distal, vamos dizer assim, tá? Aí os músculos vêm bem longo desde a perna e vai se dividindo entre os dedos. No caso aqui dos flexores e extensores dos dedos, Márcio grifa pra gente, anota no caso pra gente, que eu acho que nem tem imagem, essa imagem que eu procurei na apostila de vocês, que já vem lá do CTA, que eu acho que não tinha essa imagem. Que é os flexores e extensores dos dedos, que eu quero que vocês lembrem, né? É o músculo extensor longo, o extensor longo do hálux, que é esse daqui, é para os outros 4 dedos, e o extensor longo do hálux é só do dedão. Peraí, como é que é? Não entendi. A professora da anatomia 1, ela fez a gente decorar esses dedos, o nome desses dedos tudinho. Foi, né? Certa ela. É muito que a gente tá... Negócio que eu não tenho como fazer isso com vocês online, que vocês correm, vocês ficam calados, vocês colam, aí não tem como, né? Mas você... Mas é um nomezinho estranho, né? Mas esse Alus aqui eu ainda lembro. Mas eu pego vocês na aula prática, você não se preocupe, não. Hein? Eu não entendi como é que tu quer que eu anote? Tu vai colocar os músculos flexores e extensores dos dedos. É esses 3 aqui, ó. O extensor longo, o longo do hálux e o músculo fibular curto. Ah, tá, eu vou só tirar um print aqui, depois eu vou tentar, deixa eu melhor. E é isso, galera. Foi o nosso sistema muscular. O que a gente pode, né, tirar aqui de hoje? Nós temos 3 tipos de músculo no nosso corpo, né? Todos eles com funções, né? No caso do liso e do estriado cardíaco, eles têm a função aí involuntária, né? Eles fazem aquele movimento involuntário. E já o estriado esquelético, que é o que nós temos em abundância em todo o nosso esqueleto, ele não faz esse movimento involuntário. A gente se movimenta quando a gente quer, né? Então, o movimento dele é voluntário, tá? Nós temos 3 tipos, cada um com as suas funções, né? Mas os músculos como um todo estão aí com a sua principal função de manter o nosso corpo, né, de pé, ereto, e dá pra gente a possibilidade de movimentação. Tudo isso junto com as articulações, os ligamentos, os tendões, tá? Tudo certinho. Essa questão de saber os nomes dos músculos é só vocês, assim, olhando as imagens e estudando mesmo, tá? Érica, aquela foto que tu mandou lá no grupo por último, é pra fazer o quê? Foi durante a aula de ontem, pra gente tirar uma dúvida sobre... Tirar uma dúvida não, porque eu tava explicando e aí tava todo mundo meio perdido pra ver o posicionamento anatômico. Ah, tá.
tá? Era só para entender que anterior e posterior, se a gente tiver dúvida de, por exemplo, da mão, onde é que é a parte anterior e posterior da mão? É só ficar naquele posicionamento, tudo que ficar para frente é anterior, tudo que ficar para trás é posterior. Anterior ou ventral, né? Isso, anterior. E posterior dorsal. Exatamente. Amanhã a gente vai falar sobre o sistema digestório, tá? Aí, como eu tava falando pra vocês, a gente tem que torcer pra não chover, pra internet não cair, que é pra gente dar continuidade, que tá muito legal, assim, né? Todo dia a gente vê um sistema bonitinho. Então é isso, Hein, gente. Érica? Aí aquela questão só da parte dos músculos do tronco anterior, que tu tava falando lá, tá? É o reto femoral, é o vasto interno e o vasto externo, que é pra marcar? Deixa eu olhar aqui. Porque o que Do tá posterior? aqui no... Esse aqui? Ou o anterior? Não, anterior. Ah. Anterior. Que tu pediu pra marcar que foi o reto femoral, é o vasto interno, Não, o vasto externo? não é do tronco, não. Mas São os músculos de baixo, né, da coxa. Não, mas esse aí não, é o outro. Foi esse aí Qual não. foi a imagem que tu tá... Qual é a imagem que tu tá pedindo? Foi o aquele lá que tu tava, o anterior ou ventral, esse daí. Tu lembra que tu falou, é o reto femoral que tu pediu pra marcar, e tinham mais dois, não sei se é o vasto Não, mas não foi externo. nessa imagem aqui, eu pedi só os do tronco mesmo. Quando a gente falou de reto femoral, foi nessa imagem aqui mesmo. Tá. Só Foi esses no outro, músculos né? aqui mesmo. Isso, do quadríceps. Tá? Pois é, mas esse aí não tem aqui não, né? Tem não tem na apostila esse do quadríceps. Tá? Tá, beleza. Tá certo. Mais alguma dúvida? Não, Não? é isso mesmo. Então é isso, gente.